Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje estarei falando sobre religião e sobre livros sagrados. Todas as religiões, ou seja, quase todas as religiões possuem um livro sagrado, salvo raras exceções. O cristianismo, de forma bem singular, possui um livro sagrado, a religião de um livro só, poderíamos dizer assim, que é a Bíblia. O islamismo tem o Alcorão, embora certas partes do islamismo, denominações do islamismo, acredita na Sunna e outros livros. E diversas outras religiões, como o judaísmo, acredita na Torá e no livro do Antigo Testamento, nos livros do Antigo Testamento, portanto, também acredita em alguns outros livros, que são comentários do Antigo Testamento. Não sei quanto ao teor de fé em relação a estes livros, mas também acreditam nestes livros. Em relação aos livros sagrados, que estarei falando especificamente neste vídeo, o que leva as pessoas, ou o que nos levam a acreditar nos livros como sagrados? Acredito que duas coisas são fundamentais. Uma delas é a fé. E a fé não há muito o que se explicar. A fé está muito voltada por acreditar naquilo que, sem muita explicação, sem necessário explicar, na verdade, né? E a outra questão são as evidências. Eu, particularmente, prefiro acreditar em um livro, confiar nele a partir de evidências e não somente da fé. Sou cético demais para acreditar em qualquer livro, a menos que me mostrem evidências da sua veracidade. Não só em questões de religião, mas em qualquer matéria. Como cristão, por exemplo, acredito na Bíblia. E não acredito nela apenas por questões de fé, mas também por questões de evidências. Evidências históricas, evidências arqueológicas e por que não dizer evidências relacionadas? Aí sim tem um teor de fé, mas está relacionado ao cumprimento das profecias, ou seja, no mínimo 3 bases de evidências para que eu possa acreditar na Bíblia como um livro confiável e, no entanto, como palavra de Deus. As provas arqueológicas em relação à Bíblia são muitas, relacionada aos antigos faraós, relacionada à época em que Jesus viveu em Jerusalém e há achados em relação a isso. Ou seja, existem provas arqueológicas, os arqueólogos descobriram provas assim. Provas históricas são muitas. Falando em provas históricas, o que consistem as provas históricas? As provas históricas consistem em relatos extra-bíblicos, ou seja, fora da Bíblia, para falar acerca de temas que estão incluídos na Bíblia. Ou seja, não podemos utilizar a Bíblia como um fato histórico por si mesmo para comprovar a si mesma. Mas precisamos, historicamente, na verdade, estou falando do teor histórico, de outros livros, de outros autores, de outros escritores que falam acerca de conteúdos escritos e de personagens que estão inseridos no corpo do texto bíblico. O livro História dos Hebreus, cuja autoria é de Flávio Joséfo, que viveu no primeiro século da nossa era, da era cristã, ano Domini, ou ano depois de Cristo. Ele
escreveu no número 772 do livro História dos Hebreus, que ele conta toda a história das guerras e vai bem detalhado. Ele é um grande escritor, Flávio Josefo, e ele disse: nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo. Os mais ilustres dentre os da nossa nação acusaram-no perante Pilatos. E este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas havia predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Isso é um livro escrito aí no final do século I da nossa era. Ou seja, comprovações históricas, e não é só Flávio Josefo, ele é um historiador que escreveu diversos livros. Não é só Flávio Josefo, esse historiador, que fala acerca de Jesus ou de contextos que estão na Bíblia. Outros escritores, outros historiadores também relatam sobre isso. Ou seja, existem evidências históricas acerca das particularidades, acerca do conteúdo da Bíblia. Profecias que se cumpriram, para mim também, são fundamentais. Eu, pessoalmente, levo muito em conta isso. Embora isso tenha um teor, que eu diria, espiritual, né? Porque quando se fala em profecia, obviamente, você precisa acreditar em algo metafísico. E quais são as mais importantes dentro do meu ponto de vista? As mais importantes seria quando Jesus falou sobre a destruição do templo de Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra, e exatamente 70 depois de Cristo, ou seja, exatamente 70, no ano 70 da nossa era, no Domini, o templo de Jerusalém foi destruído pelo imperador. Outras evidências é a evidência onde as escrituras falam sobre o fato, fala sobre que a nação de Israel seria dizimada, seria separada, na verdade dispersa para o mundo, e que depois Deus ajuntaria o seu povo de volta. Haveria uma repatriação novamente. E de fato isso aconteceu. Houve intensa perseguição aos judeus. Os judeus se dispersaram pela Europa. Depois houve uma grande perseguição nazista por Hitler, pelos nazistas na Europa, e onde esse povo foi, o que esse povo que estava disperso foi fazer? Voltaram para a terra de Israel no ano de 1948. E aí foi instituída novamente a nova nação. Um brasileiro leu a Constituição, a nova Constituição desta nova e antiga nação de Israel em 1948. Um outro cumprimento importantíssimo das profecias bíblicas. Outra profecia que para mim é muito importante, que eu considero muito importante, são as profecias de Daniel, que estão relacionadas aos reinos. E Daniel profetizou sobre o reino da Babilônia, o reino medo-persa, o reino do Império Grego e o Império Romano. Todos estes impérios passaram. E ainda mais, a profecia de Daniel dizia que todos esses reinos se desmoronariam. E depois desse império não haveria outro império. E de fato,
todos esses impérios passaram e não surgiu outro império com dominação quase que mundial como houve naquelas épocas. Uma profecia fundamental para, de certa forma, basearmos a nossa fé. Acredito na Bíblia, baseado em fatos históricos, evidências históricas, evidências arqueológicas, evidências proféticas. Outra situação importante, na verdade, em relação aos textos de qualquer religião ou de qualquer área, é a interpretação dos textos. E é exatamente nisso onde há mais discussões, debates. Porque como interpretar estes textos? É regra geral, na hermenêutica, na ciência de interpretação de textos, que é necessário haver todo um contexto para que uma passagem, para que uma determinada oração de um texto seja interpretada. São várias as regras da hermenêutica, mas uma das mais importantes é considerar o todo para examinar a parte. O que acontece é que, por muitas pessoas não conhecerem a ciência da hermenêutica, da interpretação de textos, ou talvez, embora conhecendo e ignorando elas, ou talvez não querendo optar por elas, ou talvez sendo de fato mesmo maldoso em relação a essa interpretação, eles fazem uma interpretação muito particular de um texto e tirando ele fora do seu contexto. Se você se você lê um versículo bíblico ou de qualquer texto, mesmo que não seja da Bíblia, seja em qualquer livro, você precisa considerar o contexto, porque se você não considerar o contexto, você pode fazer uma leitura até oposta àquilo que o texto está escrito. E isso não é somente em relação a textos escritos, também em relação a falas orais. Se você ouve apenas uma parte de uma gravação de um áudio, de uma fala de alguém, e recorta aquilo e não leva em conta o contexto da fala, o momento da fala, para quem estava falando, em quais circunstâncias estava falando, com qual objetivo estava falando, e o contexto anterior àquela fala e posterior àquela fala, você pode e provavelmente incorrer a grandes erros. Jamais uma pessoa honesta intelectualmente poderá pegar um versículo da Bíblia e fazer dele uma doutrina. Jamais, em hipótese alguma, acredite nisso. E exatamente por isso existem diversos tipos de religiões, ramificações religiosas baseadas em apenas um texto. E às vezes totalmente fora de contexto. Nessas situações, naquilo que não conseguimos compreender, porque o contexto não nos leva a compreender, devemos apenas calar e não falar em relação àquilo. Melhor do que colocarmos suposições que não podem comprovar, de fato, é aquilo que era a intenção do locutor. A confiabilidade dos livros sagrados. Como eu posso acreditar que um livro é sagrado? Eu já disse em relação às evidências. Primeiro, você tem que ter essas evidências, evidências históricas, arqueológicas, essas coisas. Porque senão, alguém pode ir até um lugar, vamos supor que eu levanto um dia, vou até a montanha aqui próximo, tem uma montanha aqui por nome de Morro da Garça, fico lá durante a noite toda e desço de lá e digo para as pessoas, eu tive uma revelação e eu às vezes escrevi esse livro lá mesmo, às vezes fiquei uns 2 dias lá,
Ou talvez diz, eu tive uma revelação lá e chego aqui e vou estar colocando no papel, escrevendo isso sobre uma revelação que Deus falou comigo da montanha, um novo livro, e vocês têm que acreditar nesse livro porque é a palavra de Deus. Por que vocês acreditariam em mim? Eu não poderia estar mentindo? Por mais que às vezes eu nunca menti em relação a isso, por mais honesto que eu seja, por melhor que seja a minha conduta, por que vocês teriam que acreditar em mim? E se eu tive um sonho lá? E se eu tive uma ilusão? E se qualquer coisa poderia ter acontecido de menos de fato fosse Deus? E aliás, se alguém de fato falou comigo, mas não foi Deus, foi um demônio, foi um outro tipo de espírito que não seja Deus, um espírito até mau, que falou comigo, revelou muitas coisas, disse, escrevam, eu sou Deus e prega isso para as pessoas. Por que você acreditaria em mim? Ou seja, porque os espíritos, segundo a doutrina cristã, eles farão de tudo para enganar eles até mesmo fiéis. E por que não poderia, às vezes, até enganar alguém para levar outras pessoas ao engano? Então, por que vocês acreditariam em mim se eu dissesse isso? Ou por que você acredita em uma outra pessoa que vão dizer, olha, Deus falou isso comigo e agora vocês têm que obedecer isso? Eu penso que é necessário você ter estar muito atento em relação a isso. Quanto ao cristianismo, vários cristãos falam que as escrituras nem permitem a crença em outros livros. Baseado em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele disse, olha, se alguém ensinar para vocês uma outra boas notícias, além das que eu estou ensinando para vocês acerca de Jesus, do reino de Deus, ele deve ser considerado um anátema, uma pessoa totalmente fora do cristianismo, uma pessoa até maldita, porque ele está ensinando novas notícias que estão além daquilo que eu ensinei a vocês. Eles estão tendo uma nova revelação que está trazendo notícias diferentes, talvez novas, e que não está permitido para isso, segundo a visão do apóstolo Paulo em Gálatas. Obviamente que alguns outros cristãos fazem uma interpretação um pouco diferente acerca disso, acerca dessas palavras do apóstolo Paulo. Porém, mesmo que você queira acreditar em outro livro e você desconsidere que o apóstolo Paulo em Gálatas não estava falando sobre a possibilidade de vier novos livros, olha, se estamos abertos e receptivos a receber novos livros e novas revelações, até quando? Né? Porque pode ser que alguém agora diga, eu tenho uma nova revelação, e aí escreva um novo livro. Pode ser que daqui a 1000 anos, ou 500 anos, ou 200 anos, alguém diz assim, eu também agora tive uma outra nova revelação, aqui está um novo livro, e vocês precisam acreditar, isso é de Deus, Deus falou comigo, ele trouxe um novo testamento agora, acerca do reino de Deus, as coisas estão passando, precisamos atualizar. Por que vocês acreditariam nisso? Isso é apenas uma reflexão. Vocês têm todo o direito de acreditar. Mas a reflexão é, por quê? Será que vale a pena? É importante? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.